Lucas capítulo 9, versículo 1. Vamos ler juntos? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Versículo 2 também. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Quem eram esses 12 aqui? Os discípulos de Jesus. Então Jesus tinha 12 discípulos que andavam com ele e ele deu autoridade para eles sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Já viram efetuar cura? Curar uma pessoa? Quem aqui já conseguiu curar uma pessoa? Só o Carlinhos. Só o Carlinhos. Só o Carlinhos, que na última conferência foi o nosso médico. Curou vários. A oração tem como curar. É o poder de Deus que habita em nós. E quando Jesus reuniu os 12, ele falou que deu autoridade para eles fazerem isso. Só que quando o Senhor falou isso aqui para os 12, eles ainda tinham um contato com Jesus, o Jesus físico. Jesus estava fisicamente do lado deles. E o Senhor deu autoridade para eles. E hoje Jesus mora onde? Só alguns estão respondendo. Onde Jesus mora? Dentro de nós. E essa autoridade também foi passada para nós pela vida, pelo Espírito de Deus que está dentro de nós. Em Atos, vamos lá, Atos. Atos fica depois de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, capítulo 1, versículo 8. Quem achou, fala amém? Amém. Isso, então agora nós vamos ler forte. Atos 1, 8. Atos 1, 8. Todo mundo achou? Quem não achou, levanta a mão. Ouça, vamos lá, rapidinho, hein? Mateus, Marcos, Lucas, João e agora Atos. Atos 1, 8. Vamos ler juntos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Essa palavra de Jesus já tinha falado lá em Lucas 9, 1. E quando chegou em Atos, o Senhor já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele começou a fazer pequenas aparições para os discípulos, porque até então os discípulos estavam acostumados com a pessoa física de Jesus. Então Jesus estava fazendo meio que uma transição, ensinando eles que agora ele não estaria fisicamente, mas dentro deles o Senhor estaria. E aí ele falou, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito. Então o Senhor estava soprando para dentro dos discípulos o Espírito Santo, que é a própria vida do Senhor em nós. E toda aquela autoridade que o Senhor deu, quando ele estava na terra, ele também estava passando para os discípulos por meio do Espírito. E quando nós cremos no Senhor, nós aceitamos o Senhor, essa vida e esse poder, o Espírito do Senhor vem para dentro de nós. E tudo aquilo que os discípulos desfrutavam quando estavam ao lado de Jesus físico, e quando eles conviviam com os discípulos, todos aqueles milagres que nós lemos aqui nos 4 evangelhos, nós podemos ter hoje na nossa vida. Porque a vida de Deus está dentro de nós. E às vezes nós não desfrutamos dessa vida. E nós precisamos ser a expressão da vida de Deus que está dentro de nós. E a todo momento nós estamos expressando alguma coisa, vocês sabiam? Que todo momento nós estamos expressando algo que nós estamos desfrutando. Por exemplo, pode dar esse exemplo assim, quando você escuta uma música meio triste, daqui a pouco seu sentimento começa a ficar como? Triste. Porque você está desfrutando de algo triste. Se você está desfrutando de algo alegre, uma música alegre que pula, daqui a pouco você começa a ficar mais animado, começa a pular. Por quê? Porque você está desfrutando daquilo ali. Hoje uma coisa que está muito na moda aí nas redes sociais, é os memes, Lógico que os memes da minha época, da nossa época, que não são os de hoje, Mas nas redes sociais está muito os memes.
Começa um meme ali no Instagram, daqui a pouco na escola, né, no meio assim, está todo mundo repetindo uma frase que ficou marcada ali, porque você está desfrutando daquilo. Então você está expressando aquilo. Você está expressando a rede social. Você vê um vídeo que viralizou, você começa a rir, começa a falar a frase que aquela pessoa fala, você começa a falar do jeito que ele fala, você começa a se comportar do jeito que ele fala, você começa a postar coisas de acordo com o que ele posta, porque você está desfrutando daquilo ali, você está no meio daquele ambiente, você está expressando aquilo. E para nós sermos a expressão do Senhor, nós temos que desfrutar do Senhor. Da mesma maneira que você desfruta de algo que você expressa, o Senhor é da mesma forma. A vida de Deus, ela está dentro de nós, mas nós temos que acessar ela. Nós temos que ler por meio da Bíblia, por meio da oração, por meio da palavra, por meio da comunhão com os irmãos, a desfrutar das coisas de Deus. E a expressão da vida de Deus em nós vai ser um resultado daquilo que a gente está convivendo. Por exemplo, quando a gente fala assim para os irmãos ali, nós vamos abrir para compartilhar. E aí, abre aqui na frente para compartilhar. Quem vem compartilhar, ele está vindo compartilhar algo que ele desfrutou. E ele está expressando aquilo que ele desfrutou. E quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas, também é da mesma maneira. Nós estamos falando de um Jesus que nós conhecemos. Nós estamos falando de uma pessoa que nós conhecemos, que a gente lê diariamente sobre ela. E agora eu queria ler um texto que mostra o poder do Espírito. A gente vai lembrar desse texto que foi usado na última conferência. Vamos para Atos, tá? Aí, todo mundo já está com a Bíblia aberta em Atos. Pula para o capítulo 3. Nós vamos ler um pouquinho hoje. Acho que dá para a gente ler, nós temos um tempinho aí. Atos capítulo 3, nós vamos ler ele quase todo. Quem é que gosta de ler? Levanta a mão. Quem não gosta vai ter que aprender a ler agora. Vamos lá. Quem lembra dessa passagem aqui? Aí, quem estava na última conferência? Então muitos vão lembrar. Vamos lá. Fala a cura de um coxo. Pedro e João era o que de Jesus? Discípulos. Pedro e João eram 2 discípulos do Senhor. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir a esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Pedro pediu a atenção dele: olha para nós. E aí ele falou assim, ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. E aí acontece algo surreal. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho... Isso, vamos de novo. Mas o que tenho... Isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Vamos ler juntos? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E aí no versículo 7, tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. 10. E reconheceram-se ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, o coxo foi curado. E as pessoas que viram, falaram: não, aquele é o coxo mesmo, ele foi curado. E era algo que era impossível de se fazer. Você fazer uma pessoa que não anda, ela andar, os pés se firmar certinho, as pernas, e ele começar a andar, isso é um milagre, não é? É ou não é? Isso é um milagre. Isso é o poder de Deus. Amém. E Pedro era revestido daquele poder.
E Pedro falou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E ele levantou e começou a andar. E aí nos versículos 11 até o final, fala assim, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Versículo 12, vamos acompanhando aí, é que todo mundo leia versículo por versículo. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, olha Pedro se dirigiu ao povo, né, e falou, israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que fitai os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Ele falou, vocês acham que fui eu que fiz? Você está olhando para mim e acha que fui eu que consegui? Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Eles foram testemunhas de tudo que estava acontecendo, que tinha acontecido com o Senhor. Eles acompanhavam o Senhor, eles andavam com Jesus. E eles viam tudo que Jesus fez, tudo que aconteceu com Jesus. Por isso que eles relataram. Eles seguiam Jesus. 16. Pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei o que fizeste por ignorância porque não sabia, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já foi designado Jesus, a qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Prestem bem atenção, quero que vocês prestem atenção em todas as palavras que nós estamos lendo, todos os versículos. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitara dentre vós, irmãos, um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, isso era Pedro falando, hein, agora. Todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Anunciaram a palavra e tudo que ia acontecer com Jesus. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se afaste das suas perversidades. Fiz questão de ler esse capítulo todo. Sei que às vezes a gente pode não entender. Depois, quem não entender, pode procurar o Juninho, que ele vai explicar. Porque vocês prestem atenção na autoridade com que Pedro falou. Pedro curou um coxo e ele pegou uma multidão que não aceitava Jesus. Uma multidão que crucificou Jesus. E que há poucos dias atrás, aqui dessa passagem, eles estavam com medo. Os discípulos estavam com medo dele, do povo. E eu, lendo essa passagem aqui, eu falei assim, nossa, mas que Pedro corajoso. Pedro levantou no meio ali, mais para frente, se não me engano, mais para trás aqui, ele converteu 3.000 pessoas, 3.000. Nós estamos no total da conferência tem 367 pessoas.
Pedro naquele dia converteu 10 vezes mais, 3.000. É um grande poder ou não é? Quem queria ter esse poder? Quem queria ter o poder de curar as pessoas? Só esse tanto aqui que queria? Quem mais queria ter esse poder? Quem queria ter essa ousadia, essa intrepidez, para falar do Senhor com propriedade? Quem queria? Todos nós queríamos. E aí eu me peguei, quando os irmãos deram a sugestão da mensagem, né? E aí eu peguei e falei assim, Senhor, compartilhar, eu não tenho essa autoridade de Pedro, não. Pedro foi muito ousado ali, Pedro curou, eu não consigo ter esse poder. E aí, o Senhor me lembrou de ver quem era Pedro. E aí eu fui estudar um pouquinho a história de Pedro. Conhecer quem era Pedro, as situações que Pedro passou, e como que a experiência dele é igualzinha a muitos de nós aqui. Pedro não era o homem perfeito. Quem leu aí os evangelhos, Pedro apanhava de Jesus assim, toda hora. Pedro dava uma bola fora, o Senhor vinha, batia, não deixava de amar, né? Mas corrigia Pedro. Então eu queria mostrar algumas passagens da Bíblia que mostram algumas experiências de Pedro e ver se essa experiência se encaixa ou não hoje na nossa vida. Se nós hoje podemos ou não provar do poder de Deus que está dentro de nós ou não. Se nós podemos desfrutar do Espírito que está dentro de nós ou não. Se isso está muito distante da nossa realidade. Então agora eu quero que todos peguem a Bíblia, né, acompanhem. Vamos abrir em Marcos 14, versículo 27. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos. Marcos 14, versículo 27. Marcos 14, 27. Vamos ler junto. Vamos lá, rapidinho, hein? Marcos 14, versículos 27. Vamos lá, vamos ler juntos. Vamos lá? Versículo 27, vamos lá. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo. Não, perdão, irmão. Peraí, vocês estão em Marcos, né? Ah, desculpa aí. É Mateus. Não, peraí, eu acho que eu acabei errado. Senhor Jesus. Falei do livro aqui e errei a passagem. Marcos 14, 27. Não, é Mateus. Eu que anotei errado. Mateus 14, 27. Mateus, mais um tempinho aí. Ah, não, perdão. Ó Senhor Jesus. É Marcos mesmo. 14, 27. Isso, 14, 27. Então vamos ler Mateus 14, 27 também. É o segundo livro. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. 14, 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, com certeza: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Então Pedro falou: eu não vou negar o Senhor. Todos falaram: nós não vamos negar. Jesus chegou, correu todo mundo com medo. E Pedro negou o Senhor. E às vezes a gente não passa por essa experiência. Às vezes a gente não fala assim: não vou parar de buscar o Senhor. Eu não vou negar o Senhor.
mas às vezes a gente nega ele no nosso dia a dia. Quando você deixa de ler a palavra, está negando o Senhor, você não se importa com ele. Quando você não ora, que você não tem tempo, você está negando o Senhor. Isso acontece. A gente deixa as coisas passar, não. Quando às vezes a gente precisa dar testemunho, mas a gente fica com vergonha, a gente não quer pregar o evangelho, é uma maneira que nós temos de negar o Senhor. Então Pedro negou o Senhor. E Pedro andava lado a lado com Jesus fisicamente. Mas teve uma experiência que ele negou o Senhor. Então isso desanimou Pedro. Porque depois, lá na frente, quando o galo cantou, Jesus fitou os olhos bem no Pedro assim. A hora que o galo cantou, Pedro lembrou do que Jesus falou. Imagina o coração de Pedro. Puxa, neguei Jesus. Nossa, agora acabou minha vida. Mas Jesus não se esqueceu de Pedro. Agora vamos para João, capítulo... É o 4º livro, né, do Evangelho. Agora é João mesmo. João 18, versículos 8. João 18, 8. Todo mundo achou? João, capítulo 18, versículo 8. Amém? Versículo 8. Então lhes disse Jesus, vamos ler junto. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Essa passagem aqui, aconselho todos a lerem também, foi quando Jesus estava no Getsemane. Ele estava prestes para ir para a cruz. E os discípulos estavam com ele. Depois daqui para frente, os discípulos já ficaram com medo, correu cada um para um canto. E aí eles foram prender Jesus. Pedro, na atitude dele, de querer fazer as coisas do jeito dele, sacou a espada e cortou a orelha do servo, do centurião. E aí Jesus falou, não, Pedro, eu não vou passar por isso que Deus, né, falou para eu passar. E tem outras passagens que mostram que Jesus curou o servo. E aí, às vezes nós também não somos assim. Às vezes você ou eu, da nossa maneira de agir, nós não acabamos ferindo as pessoas, ferindo os nossos pais. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E a gente vai ali e tira a espada e pá! A gente fere as pessoas que nós amamos, a gente fere os irmãos, a gente quer fazer do nosso jeito e acaba magoando ou ferindo as pessoas. Pedro foi assim também. Eu quero trazer esses exemplos não para denegrir Pedro, nós vamos ver que nós já vimos quem Pedro se tornou, mas para mostrar que esse Pedro que nós lemos em Atos, ele passou pelas mesmas dificuldades humanas que nós passamos. Sabe, às vezes eu tenho a impressão que às vezes as pessoas leem a Bíblia e acham que a Bíblia é um livro de historinhas, como se fosse Era Uma Vez. A Bíblia é um livro da nossa história. A Bíblia foi escrita para mostrar que todos que vieram antes de nós passou pelas mesmas situações que nós passamos, inclusive Jesus, pelas mesmas dificuldades. Mas a Bíblia mostra um caminho, que eles venceram pela vida, pelo poder e pelo Espírito de Jesus. Pelo Espírito de Deus. E hoje, nas dificuldades que nós passamos, nós também podemos vencer, porque nós temos a mesma vida dentro de nós. Você fala assim, não, mas ninguém sabe da minha situação. O Senhor sabe da nossa situação. Tem várias situações na Bíblia que o Senhor passou, que os discípulos passaram, que os profetas passaram, que os personagens da Bíblia passaram, e que eles
venceram porque desfrutaram do Senhor. E nós também precisamos desfrutar do Senhor. Igual os irmãos compartilharam ontem, ou nós estamos no reino de Deus, ou nós estamos no reino do inimigo. Nós precisamos estar no reino de Deus. Em Mateus, vamos abrir outra passagem, Mateus 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Vamos ler juntos. Vamos lá. Todo mundo pode marcar esses 4 primeiros livros aí que nós vamos rodar bem neles. Vamos lá. 11, 28. Ah, não, perdão. Ó, Senhor Jesus. Não fala que é Marcos. Senhor Jesus, é Mateus 14. Ô, Senhor. 14, 22. 14, 27. Eu marquei Mateus 11, 28. Não sei. Na hora que eu estava aqui, o Espírito foi muito forte. Mateus 14, 27. Essa passagem fala de quando Jesus andou sobre o mar. Quem já leu ela? Levanta a mão. Isso. Quem não leu, vamos ler ela depois, hein? Jesus tinha feito já a primeira multiplicação de pães e peixes, que era um milagre que o Senhor já tinha feito. E depois eles foram, o Senhor foi orar, e o Senhor colocou os discípulos no barquinho e colocaram eles para atravessar o mar. E aí fala assim, no versículo 23, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Aí agora voltou para os discípulos. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aí, vem quem? Pedro. Aí Pedro entrou na história de novo. Aí respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro foi ousado. Nós temos que ser assim, Senhor, se é o Senhor, eu quero desfrutar disso aí. Aí ele disse, vem. O Senhor falou, quer vir, Pedro? Vem, pode vir. E era andar sobre as águas. Alguém que já conseguiu andar sobre as águas? É a mesma coisa de você arrumar uma piscina aqui e falar, anda nela sem afundar. Pedro corajoso. Pedro falou, não, eu vou andar sobre as águas. E o Senhor falou, vem. E Pedro, descendo do barco, ele andou, porque ele creu. Ele começou a andar sobre as águas. Começou a pisar, começou a firmar, e começou a ir na direção do Senhor, andando por sobre as águas. Olha, é uma coisa que, às vezes, eu não consigo compreender como é que é real. Andando por sobre as águas. E foi ter com Jesus. Aí no 30 fala assim, reparando, porém, na força do vento, o que ele teve? Teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para dentro do barco, cessou o vento. Você já teve medo das situações que você passa? Você já teve medo, às vezes, de questões interiores, ansiedade, coisas que às vezes você sente que não consegue resolver? Você já teve medo? Sim ou não? Pedro também teve medo. Você já começou a buscar o Senhor, a desfrutar, e de repente você foi esfriando e não conseguiu mais? Pedro também teve isso. Quando ele começou a andar sobre as águas, enquanto ele olhou para o Senhor, ele estava firme. Mas a partir do momento que ele tirou o olhar do Senhor, começou a olhar para as situações, ele afundou. E o Senhor falou, você não teve fé. Mas o Senhor ainda continuou com Pedro. Então são situações que nós também passamos na nossa vida. Agora vamos para Mateus 21, versículos de 1 a 5. Certeza. Agora é certeza. Senhor Jesus. Espera aí.
Senhor Jesus. É João, irmão. Senhor Jesus. Isso é para testar o conhecimento bíblico de vocês, viu? É para testar o conhecimento bíblico. Vamos lá. É uma mensagem interativa, entendeu? João, capítulo 21, versículos... Vamos começar no 3. De 1 a 5. Vamos de 1 a 5. Certeza, hein? Aí vocês agora nunca mais vão esquecer essas porções da Bíblia, entendeu? E aqui fala que Jesus apareceu para os discípulos. Jesus tinha acabado de ressuscitar e ele estava naquelas aparições que ele fazia, né, para fazer as transições, né, para eles. E essa porção que nós vamos ler aqui é alguns dias atrás daquela de Atos, quando Pedro se levantou. Então, aí fala assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro. O que Pedro falou? Vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Então, eu listei aqui alguns itens que nós lemos, que são situações que Pedro passou e que também nós passamos. Quando eu li esse sentimento aqui de João 21, 3, quando Pedro falou: vou pescar. Sabe o que eu senti que Pedro teve? Desânimo. Desanimei. Jesus morreu, mataram Jesus apareceu uma vez ali, mas agora nós estamos aqui tudo com medo, Jesus deixou nós sozinhos. Pedro desanimou. E ali foi a gota d'água. Então Pedro negou, Pedro feriu, Pedro teve medo, teve pouca fé, teve o seu jeito de fazer as coisas, quis fazer do jeito dele, não perguntou Jesus como é que ele queria que fizesse, e ele desanimou. Desanimou também. Teve uma outra porção também que fala de quando Jesus foi pagar, entrou na cidade e tinha que pagar imposto. Quem já leu essa passagem? Poucos leram, hein? Jesus entrou na cidade e Pedro com ele, os discípulos com ele. E aí alguém perguntou para Pedro assim: Jesus não paga imposto, não? E Jesus era judeu, não precisava, né, pagar o imposto. E aí Pedro falou assim: paga? Jesus paga. Mas não foi perguntar se Jesus pagava. Aí Jesus chamou ele no canto e falou: Pedro, vem cá. Quem paga imposto? Os de casa ou os de fora? Os de fora. Então nós não precisamos pagar, né, Pedro? Eu estou parafraseando, né? Jesus não falou assim nessa modernidade. Então a gente não paga, né, Pedro? Mas faz assim, para você não se escandalizar, para eles não ficarem escandalizados, né, não dar mau testemunho, vai lá pescar e o primeiro peixe que você pegar vai vir uma moeda lá dentro. Aí você paga o imposto para mim e para você. Agora você imagina Pedro tendo que ir lá pescar, esperar o primeiro peixe que visse com uma moeda na boca para ele lá ter que pagar o imposto. Pedro deve ter ido, se Pedro era estressado, Pedro deve ter ido e falado assim: o que eu fui fazer? Fiz do meu jeito. Por que foi abrir a boca? Devia ter perguntado a Jesus. Mas Jesus foi lá, amou Pedro, levou Pedro a perseverar. Não, Pedro, vem cá, vamos lá, pesca lá que você vai conseguir pagar o imposto. Então ele também, Pedro, teve o seu jeito de fazer as coisas. E assim, somos nós. O sentimento que eu quero passar no final, espero que eu consiga, Senhor, capacite para passar esse sentimento, é de que nós podemos provar o mesmo poder que Pedro provou. Amém. Nós podemos provar a mesma convicção que Pedro tinha quando falou de Jesus. Nós podemos provar os mesmos milagres que Jesus teve, que Jesus manifestou. A mesma autoridade que o Senhor tinha para repreender espíritos,
para curar as pessoas, para salvar as pessoas, nós também temos. E o mesmo poder que Jesus tinha para aguentar situações que Jesus aguentou, nós também temos. Você acha que a vida de Jesus foi fácil? Jesus chegava num lugar, o pessoal queria matar ele. Aí tinha que se retirar e ir para outro. Os fariseus testavam o Senhor todo momento. Todo momento tinha alguém cutucando o Senhor para pegar ele em algum ponto ali. Mas Jesus desfrutava do poder de Deus. Ele sofria pressão. Pedro, essas situações que nós lemos, tudo era Pedro sofrendo a pressão também. Isso só que ele desfrutava do amor e da companhia de Jesus, do poder que ele tinha de Jesus. Por isso que o Senhor não abandonou Pedro. Eu queria falar para todos aqui nessa manhã, Jesus também não nos abandonou. Amém. Às vezes você pode estar passando por uma situação que você desanimou, mas o Senhor não te abandonou. Amém. Às vezes você pode estar passando por uma situação que você feriu alguém, e você está se culpando por isso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados para o Senhor pode nos curar. Tem uma vida dentro de você que pode te curar disso aí também. Às vezes você pode estar se sentindo culpado porque você não consegue buscar o Senhor na proporção que você acha que deveria e está se sentindo condenado. Mas a vida de Deus dentro de nós nos dá poder para desfrutar dessa comunhão com o Senhor. Achei muito rico o que o Cezinha falou ontem, da palavra de Deus. A excelência da palavra de Deus nunca vai descer, mas no poder da palavra nós podemos desfrutar dessa excelência. Amém. Por nós mesmos, nós nunca iríamos desfrutar do Senhor. E olha a experiência de Pedro. Se você fosse escolher alguém para curar, você ia escolher Pedro, que teve pequena fé, que era estressado, que antecipava, falava as coisas que não devia, depois tinha que vir corrigir. Mas Pedro perseverou no amor do Senhor. Amém. E eu quero mostrar tanto que o Senhor amou e curou Pedro de todas essas situações que ele passou. Todas as situações que Pedro passou, o Senhor não livrou ele das situações. Mas o Senhor permitiu que Pedro passasse para que ele pudesse saber que por meio daquilo que ele estava passando, ele poderia manifestar o poder de Deus. Sabia, adolescente, que as situações que você está passando hoje, você pode e precisa manifestar o poder de Deus? E nós não podemos ficar apáticos. Às vezes, eu tenho o sentimento que às vezes nós ficamos apáticos a essa experiência, ficamos indiferentes. Não, buscar o Senhor não é comigo. Buscar o Senhor não é para mim. Eu vou lá na conferência de vez em quando, eu vou lá na reunião de jovens de vez em quando, eu vou ali na reunião da igreja de vez em quando. Assim nós nunca vamos desfrutar do poder de Deus. Assim, se a gente passar por uma situação difícil, a gente nunca vai desfrutar, sair dos nossos medos, das nossas ansiedades, porque a gente não quer convivência com o Senhor. Nós temos que anelar, querer conviver com o Senhor. A todo momento, quero ver quem fica sem o celular hoje. Ninguém consegue ficar. Quem conseguiu aí falou, amém, que persista. Mas a todo momento nós estamos aqui, ó. Você fica aqui no seu Instagram querendo olhar o que está acontecendo, o que postou, o que está acontecendo ali, o que aconteceu ali, notícia, a foto que a fulana postou, a foto que ele postou. Olha essa moto que essa pessoa postou, olha esse youtuber aqui, olha esse influencer, olha que você está desfrutando daquilo ali, e aquilo começa a vir para dentro de você, e você começa a expressar aquilo, só que tudo que o mundo nos dá é vazio. E daqui a pouco a gente fica com um vazio enorme dentro de nós. E aí é onde vem o desânimo, vem a tristeza, vem aquele sentimento de que não, eu não consigo buscar o Senhor. Você vê os irmãos compartilhando, nossa, eu li a Bíblia a semana toda. Você fala, puxa, eu não consigo desfrutar daquilo ali. Nós conseguimos sim. Nós conseguimos desfrutar do Senhor. Basta nós querermos desfrutar do Senhor. Antes de preparar essa mensagem, um dia que eu estava em casa, e eu estava pensando no que falar, precisava apresentar o encargo para os irmãos, né? Antes. E aí eu comecei, Senhor, o que eu vou falar? E comecei a pensar. Falei, Senhor, eu tenho que falar alguma coisa. E aí na hora, o Senhor me lembrou, falou assim, comece a invocar o nome do Senhor, o meu nome, o nome do Senhor.
que você vai falar da vida e poder do Espírito. Como é que nós desfrutamos da vida e do poder do Espírito? É invocando o nome do Senhor. A Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ali especifica alguma situação? Tem alguma é salvo só do Instagram. Não, é salvo só da sua coleguinha que falou mal de você. É salvo de tudo. E às vezes, quando nós estamos passando por essa situação, nós precisamos aprender a invocar o nome do Senhor. Falar, ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos nos conectando com Ele. É igual quando nós estamos louvando. Quando a gente está louvando, você tem que prestar atenção no hino que você está louvando. Você está cantando aquilo para o Senhor. Você não pode estar louvando ali assim, e olhando, vendo seu celular, vendo outras coisas, como se aquilo não fizesse diferença para você. É por meio, irmãos, do louvor, da palavra, da oração, que você consegue ser salvo, que você consegue desfrutar do poder de Deus que está dentro de nós. Quem aqui já teve ansiedade? Todos nós temos medos e ansiedade. E a ansiedade não é ausência de problemas, assim, é por falta de problemas, né? A paz não é ausência de problemas. Às vezes a gente quer assim, não, eu estou em paz, não tenho problema nenhum. Nunca é assim. Sempre a gente está sofrendo por causa de alguma coisa. Mas quando nós desfrutamos do poder de Deus, a paz de Deus enche o nosso coração. E aí você se sente bem, fala, puxa, nossa, eu não estou ansioso. Está acontecendo tanta coisa, mas eu estou bem. Isso é o poder de Deus. Agora, quando às vezes a gente está nas situações ali, acontece briga em casa, acontece briga com seu pai, briga na escola, você começa a ficar apavorado, é porque a gente não está desfrutando do poder de Deus. Só que existe Ele dentro de você. E nós podemos acessar. E continuando aqui, depois dessa passagem, né, que Pedro falou que desanimou, Jesus apareceu para Pedro. Fala assim, no versículo 6 de João 21. 5. Perguntou-lhe Jesus apareceu na praia e falou com ele, tens aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Eles passaram a noite inteira e não conseguiu nada. Sabe, quando nós tentamos fazer as coisas na nossa vida, do nosso jeito, nós não conseguimos nada. Principalmente os adolescentes. Gravem isso que os irmãos estão compartilhando. Hoje, às vezes você pode falar, mas isso não faz muito sentido para mim. Mas vai fazer. Igual o Cezinha falou, daqui 10 anos, quem tem 10 já tem 20. Você vai estar enfrentando outras coisas. E se nós não aproveitarmos o nosso tempo para conhecer o Senhor agora, hoje, pode ser que lá na frente você não tenha nem a força e talvez nem o tempo para conhecer o Senhor. E aí o Senhor chamou eles e falou assim, tem alguma coisa para comer? Ele falou, não. E eles não sabiam quem era Jesus aí, que era Jesus que estava ali. E aí no versículo 7 fala assim, aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, falou para Pedro, Pedro, é Jesus, é o Senhor. E Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque aí aqui o Senhor falou para eles, lançam do outro lado, porque se vocês lançarem de lá, vocês vão pegar peixe. Aí eles lançaram, os peixes estavam tudo lá. Parece que os peixes ficavam correndo. Pedro jogava de cá, o peixe ia para lá. Pedro jogava de cá, o peixe ia para o outro lado. E quando Jesus chegou, acho que o Senhor falou para os peixes assim, pode ficar aí agora. Aí eles lançaram a rede e os peixes vieram. Está vendo que quando você faz de acordo com o que o Senhor manda, as coisas acontecem? Amém. E aí, no versículo 8, né, veio puxando o barquinho, aí 9, ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas e peixes e havia também pão. E no versículo 12, falou assim, vinde comer, vinde aqui comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é, porque todos sabiam que era o Senhor. Aqui tem uma experiência muito forte, porque Pedro estava lá na praia pescando, e aí eles lançaram a rede, não pegou nada, aí chegou alguém e falou assim, não, lança do outro lado que vocês vão pegar. E aí eles pegaram o peixe. E Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E Pedro tinha passado situação de negar o Senhor, de ferir o soldado, de desanimar. E aí Jesus vai até Pedro e fala, Pedro, você está com fome? Vem cá, vamos comer.
Jesus foi até Pedro. E aqui nos versículos do 15 até 19, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele ama. Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele fala assim, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele fala, o Senhor fala, né, apacenta os meus cordeiros. E na terceira vez, Jesus olha bem para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Fala, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus fala, apacenta os meus cordeiros. Jesus estava curando Pedro de todas as situações que ele tinha passado e que ele estava se sentindo condenado ou ferido. Hoje, nós podemos estar nessa situação de condenados, de abatidos ou indiferentes ou passando por outras situações. Mas Jesus está vindo ao nosso encontro, perguntando, tu me amas? E acho interessante que os discípulos não precisavam falar que era o Senhor, eles sabiam que era Jesus, porque eles conviviam com o Senhor. Hoje, irmãos, nós precisamos conviver com o Senhor, conviver com a palavra. Porque quando nós passamos por situações difíceis, se a gente não souber reconhecer o Senhor, o falar do Senhor, a gente não vai saber que é Jesus que está falando com a gente. Agora, se nós conhecemos, se todo dia você lê a Bíblia, se todo dia você ora, se todo dia você louva, você vai começar a conhecer o falar do Senhor. E aí, quando Jesus falar com você, você vai saber, é Jesus que está me chamando. O Senhor quer falar comigo. O Senhor ainda me ama. Porque às vezes, nós por não reconhecermos o falar do Senhor, achamos até que o Senhor não nos ama. Não, ou você conhece um amor superficial do Senhor. Você ouve o amor que os irmãos falam na reunião, o Senhor te ama. Não é esse amor. Para você sentir o amor do Senhor, você tem que desfrutar de algo interior. Irmãos, e ninguém consegue colocar isso dentro de você a não ser o próprio Senhor. Por isso que o tema da mensagem é vida, poder e espírito. Você tem a vida, o poder e o espírito está dentro. Nós precisamos tocar e desfrutar dela. Em 2 Timóteo, agora está certo, agora para frente. 2 Timóteo, vou conferir aqui antes. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Vocês sabiam que Timóteo era um adolescente, um jovem? E ele já estava ali na igreja em Éfeso? E aí Paulo, que era o monitor de Timóteo, né, foi falar com Timóteo. E ele escreveu 2 cartas para Timóteo. E 2 Timóteo, capítulo 1, 6. Vamos ler o que fala? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Vamos ler junto. Por essa razão, pois-te admoesto. Vamos começar de novo, porque eu estou vendo só os irmãos 3 aqui ler, ó. É todo mundo. Vamos lá? Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação, mente sóbria. Irmãos, Deus não tem dado espírito de covardia para nós. Por isso que Paulo falou para Timóteo, reaviva o dom de Deus que está dentro de você. Adolescente, você tem o poder dentro de você. Você precisa falar para o Senhor, Senhor, eu quero provar esse poder. Amém. Vou dar um exemplo prático. Vai compartilhar lá na frente. Fica com vergonha, às vezes é o nosso jeito, fica com medo. O Senhor não tem te dado espírito de covardia. Você chega na sua escola, você tem vergonha de falar do Senhor para os seus colegas. Deus não tem dado espírito de covardia. Amém. Isso não é cobrança. É poder dentro de nós. Amém. Você está falando assim, você está passando por isso. Você tem um poder, basta você me pedir. Amém. E você tem que falar para o Senhor, Senhor, eu quero provar disso. Amém. Senhor, eu não consigo ler a Bíblia todo dia, eu quero ler a Bíblia todo dia. Amém. Senhor, eu não consigo compartilhar, Senhor, eu quero compartilhar. Se eu não consigo falar do Senhor para os meus amigos, Senhor, eu quero falar do Senhor para os meus amigos. Se eu não consigo obedecer aos meus pais, Senhor, eu quero obedecer meus pais. E esse poder entra em ação dentro de você. Porque para ativar esse poder, você tem que querer.
Jesus não te obriga, você tem que querer desfrutar do Senhor. Você tem que querer desfrutar do poder de Deus que está dentro de você. Por isso que Paulo falou para Timóteo, Timóteo, reaviva. Você precisa reavivar. Você precisa reavivar. Irmãos, ninguém vai invocar o nome do Senhor por você ou por mim. Eu preciso invocar o nome do Senhor. Quando eu estou passando necessidade, eu preciso ir até o Senhor. Eu preciso ir até os irmãos e pedir ajuda. Ninguém vai ler a Bíblia por você igual na reunião. Ninguém vai ficar, quando você está desfrutando do Senhor assim, né? Não, eu vou desfrutar pelo irmãozinho ali. Não, eu vou ler. Não, você tem que pegar e ler. Você tem que pegar e conhecer o Senhor. E você sabe como é que você conhece o Senhor? Convivendo com Ele. Vocês querem me conhecer? Conviver comigo. Quer conhecer o Carlinho? É conviver com o Carlinho. Se você convive muito com a pessoa, você sabe, fulano é assim, esse aqui é um pouquinho nervoso, não, aquele ali é gente boa. Você convive com ele. Quem que é Jesus para nós? Qual a visão de Jesus que nós temos? Você consegue saber que na dificuldade você pode ir até o Senhor? Amém. Sabe, às vezes a gente fica se olhando muito pelo nosso julgamento, se olhando pelos nossos medos, olhando para nós, baseado nos nossos pecados, quem nós somos. Às vezes a gente olha para o nosso desânimo, olha pelas coisas que a gente fica postando, a gente começa a conviver muito com aquilo ali. Nós temos que se olhar pelo poder de Deus que está dentro de nós. Amém. Eu tenho esse dom e eu preciso reavivar ele. Amém. Sabe como é que Pedro foi ousado lá em Atos? Porque ele reativou o poder que estava dentro dele. Amém. Ele conviveu com o Senhor 3 anos e meio. E o Senhor ensinou Pedro como é que ele usava o poder em cada situação. Amém. Por isso que quando chegou uma situação de doença, ele falou, eu vou curar. Quando chegou uma situação para dar testemunho, ele falou, eu vou pregar. E aí ele converteu e ele fez os milagres que Jesus fazia. Porque ele conhecia e ele aprendeu com o Senhor. Nós estamos na fase que nós precisamos aprender com o Senhor. E aprender, a gente tem que ir atrás e desfrutar. Vou dar um testemunho para vocês também do poder da oração. A gente, desde quarta, estava chovendo bastante aqui, né? E os irmãos começaram a orar. Porque se chover vai atrapalhar o almoço, vai atrapalhar tudo aqui. E os irmãos oraram e graças a Deus ontem não choveu. Amém. E hoje também não tem previsão de chuva. Amém. Ontem a chuva passou na lateral aqui da chácara. Respingou um pouquinho aqui, mas passou pela lateral. E os irmãos estavam falando de hoje cedo, nos bairros aqui em volta. Tudo choveu de cair água forte. E aqui passou só uma brisinha, ela foi rodeando. Isso é o quê? É o poder de Deus. Amém. É a gente que fala assim, não vai chover. Não, é o poder de Deus. Amém. Irmão, você tem poder de orar e o Senhor fala assim, Senhor, não quero que chova. O Senhor fala assim, tá bom, não vai chover. Esse é o poder de Deus que está dentro de nós. Amém. 2 Timóteo, passa para o livro da frente, 2 Timóteo. Foi até o que o Cezinha leu ontem. 2 Timóteo capítulo 3, do 1 a 5. Fala assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres dos amigos de Deus, tendo forma de piedade, entretanto, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Adolescente, nós não podemos nos encaixar nessa situação aqui. Ele fala, nos últimos dias as pessoas serão assim. Nós estamos nos tornando assim ou não? Depende da nossa comunhão com Deus. Então nós precisamos desfrutar da vida de Deus que está dentro de nós para nós não sermos assim. Em 2 Pedro, mais para frente, 2 Pedro 1,3, fala assim, 2 Pedro 1,3, fala, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou
para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Aqui Pedro está falando assim, tem sido doado tudo que nós precisamos. Pedro escreveu essa epístola depois e falou assim, você quer ter o poder? Você quer ter o Espírito, desfrutar do Espírito de poder? Tudo que você precisa está sendo doado pelo Senhor. Está sendo dado para nós. Basta a gente querer usar. A gente tem que querer usar esse poder. E o que o mundo tem doado para nós? O que o mundo tem te doado? Tem te feito conhecer mais o Senhor? Tem feito você a desfrutar do poder? Tem feito você amar mais as pessoas? Tem feito você ler a Bíblia? E é doado, está sendo doado. Doado é porque assim, você quer? Quero, está aqui, ó. E nós, às vezes, muitas das vezes, às vezes até empregamos o nosso tempo tudo no que o mundo dá. O mundo, às vezes, nem precisa oferecer, a gente vai atrás. E o Senhor está doando. Você quer desfrutar da vida, da paz que excede todo entendimento? Quer desfrutar do poder? Quer que eu esteja com você nos seus momentos difíceis? Nos momentos difíceis? Está aqui, ó. O Senhor está te dando. E nós temos que querer. Amém. Por conta do tempo, eu vou só falar alguns versículos. Hebreus 12, 1 fala assim: desembaraçando de todo peso e pecado. Então, vamos ler. Hebreus, tá. Eu vou ler aqui, pode, deixa que eu leia aqui. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçando, Hebreus 12, 1. Desembaraçando de todo peso e pecado. Pecado nos separa de Deus. Mas aí você tem o sangue para nos limpar. Basta você confessar o pecado, Senhor, eu me arrependo, e você está limpo diante do Senhor. Agora, peso é aquilo que te atrapalha. Peso não é pecado, mas te atrapalha. É a mesma coisa de você correr com a mochila pesada nas costas. Te atrapalha. O que está te atrapalhando a buscar o Senhor hoje? O que está atrapalhando você de separar 10 minutos por dia para ler a Bíblia? O que está atrapalhando você a não ter vontade de ler a Bíblia? A não ter vontade de estar na reunião? A não ter vontade de ir na conferência? O que está atrapalhando você? Tem coisas que vocês sabem que está te atrapalhando. E não está deixando você desfrutar do Senhor. Assim o poder não surge. E aí nós sofremos. Não é porque, Deus quer me fazer sofrer, Deus não está comigo. Não, o Senhor está indo até nós, Ele foi até Pedro. Agora, se a gente não desfruta, se a gente não busca, como que o Senhor vai falar com a gente? Em Mateus 6, essa eu quero que todo mundo abra. Mateus 6, versículos 6 a 8. Bem rapidinho, Mateus 6. A 8. Versículo 5, na verdade. Agora eu quero que todo mundo leia. Todo mundo abriu? Fala amém. Quem abriu? Amém. Sei que muitos estão com sono, mas já estou acabando. Vamos lá. Mateus 6, versículos 5 a 8. Vamos ler firme. Agora. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe pensais. Adolescente, e os irmãos estão aqui, todos estamos aqui. Como que é a sua oração? O que é oração? Falar com Deus. Como é que você conversa com Deus? Orando. Isso aí.
Como que está a nossa oração? Você ora, Senhor, obrigado por esse dia, abençoa a escola, abençoa meus amigos, abençoa os irmãos, abençoa o Senhor, abençoa todo mundo, amém. É assim? Você fica orando, repetindo. Até as nossas orações, a gente tem que ver se a gente está orando de verdade ou você está só repetindo. Depois eu falo, vamos orar de 2 em 2. Você abençoa o irmão do lado, abençoa a conferência, abençoa todo mundo, amém. Você está falando com Deus. Aí aqui fala de uma experiência do quarto secreto. Você ir para o seu quarto, aí ele fala assim, você quer orar? Você tem que ir para o seu quarto, estou falando da oração individual, não a oração coletiva. Você tem que ir para o seu quarto, fecha a porta e você começa a falar tudo para o Senhor em segredo. E a Bíblia fala que o Senhor sabe de tudo que você vai pedir, mas Ele precisa que você vá lá falar com Ele. E aí você entra no seu quarto, fecha a porta e começa a falar tudo o que está acontecendo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem algo que não conta para ninguém. Todo mundo tem algo guardado que você não fala para ninguém. Mas o Senhor sabe que você tem. E Ele quer que você chegue para Ele e fala. E por isso existe a experiência do quarto secreto. Que você chega ali e você não precisa falar, ó, poderoso Deus, digníssimo. Como, né, assim, lógico que nós temos que exaltar o Senhor. Mas aquelas orações tradicionais. Tem que falar como Pedro falava com o Senhor. O Senhor falava, o Senhor falava, Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Tem que falar, Senhor, hoje eu estou passando por isso, eu estou passando por essa situação, Senhor, eu tenho tido ansiedade, Senhor, eu briguei, eu tenho passado essa dificuldade, me ajuda. Senhor, eu tento ler a Bíblia, mas eu não consigo, como é que eu faço? Senhor, eu tento separar um tempo para ler o Senhor, mas como é que eu faço? A gente tem que ter experiência de ir para o quarto secreto. E começa na adolescência. Queria dar um testemunho. Eu sou de patrocínio, né? Natural de patrocínio. Jefim tá ali de patrocínio, né, Jefim? Amém. E eu me considero que eu cresci na vida da igreja. E quando eu era pequeno, nós tínhamos o hábito em casa de ler a Bíblia todo dia de manhã. Então meu pai me criou assim. Então a gente tinha que ler a Bíblia, um devocional, e a Bíblia era aquela tabelinha que os adolescentes, eu tenho certeza que não gostam de ler, que é aquela compridona, que é Gênesis, né, Salmos, Provérbios e um livro do Novo Testamento. Nossa, quando chegou no Salmo 119, nossa, não acabava, né? Mas meu pai me criou daquele jeito. E, graças ao Senhor, na minha adolescência, eu pude experimentar esse poder do Senhor. Então eu me envolvi muito com as coisas do Senhor quando eu era adolescente. Então eu ia para o quarto, lia, desfrutava e buscava o Senhor. Quando eu fiz 18 anos, eu mudei para Uberaba para fazer faculdade. E eu vim morar sozinho, veio eu e meu primo. A gente veio morar praticamente sozinho. E aqui, eu não tinha ninguém me vigiando, não tinha ninguém no meu pé, não tinha ninguém me cobrando de ler a Bíblia, não tinha ninguém me cobrando de oração, não tinha ninguém me cobrando de ir para a reunião. Eu fui morar fora, a vida, entre aspas, vida minha, né? Faço o que eu quiser. Bom, sabe o que me guardou? Foi o Senhor. Quando, hoje, a gente está falando com adolescentes, mas vocês vão passar por situações difíceis, principalmente na juventude de vocês, quando vocês inteirarem ali, 15, 16, 17, 18 anos. E várias vezes o que me salvou foi ir para o quarto, fechar a porta, me ajoelhar e falar com o Senhor. E até hoje, quando as situações ficam difíceis para mim, eu sei, às vezes eu busco ajuda com os irmãos, nós precisamos buscar ajuda com os irmãos, nós precisamos ir nas reuniões, mas eu sei que o que vai me salvar é ir para o quarto, pegar a Bíblia, e orar ao Senhor e me ajoelhar. É isso que tem me guardado. Todas as situações que eu passei na minha vida, foi isso que me guardou. Eu queria encorajar todos a terem esse momento, porque é isso que vai nos guardar. É você se ajoelhar diante do Senhor, ler a palavra, ir nas reuniões, desfrutar. É isso que vai nos salvar. É isso que faz a gente desfrutar do poder de Deus. É isso que faz a gente desfrutar do Espírito. E eu lembro uma última experiência, uma vez eu estava passando por uma situação que eu não tinha arrumado trabalho ainda, não tinha arrumado emprego, e meu primo tinha conseguido.
E eu comecei a ter muita ansiedade, muito medo, muita coisa assim que foi passando dentro de mim. E eu fiquei e falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? E eu queria que alguém resolvesse a minha vida. Só que aí, o Senhor falou para mim assim, vai ler a Bíblia. E o Senhor não falou no primeiro dia. Foi uma semana orando. E aí um dia eu cheguei na reunião, sentei, o irmão foi compartilhar o primeiro versículo que ele falou, aquele versículo salvou minha experiência. Fechou, era a resposta que eu precisava. Porque falava assim, aquele que começou boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E naquela hora o Senhor falou para mim assim, não preocupa, eu vou resolver. Passou pouco tempo depois, eu consegui um estágio e estou trabalhando na empresa até hoje. Mais para frente, alguns anos atrás, eu quero falar isso, é uma experiência, não vai às vezes na realidade de vocês, mas há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma crise de pânico e crise de ansiedade fortíssima. Então, crise de pânico não dá vontade nenhuma de você ir para a reunião. Dá vontade de você ficar deitado, fechado ali, escondido, é aquilo ali, você não quer topar com ninguém. E eu comecei dei isso, e eu comecei a passar por isso. Comecei a ficar com medo, comecei a desanimar de ir para as reuniões, comecei a chegar na reunião, ficar com medo, me dar apavoramento, não queria ler a Bíblia, só que eu falei, Senhor, o que vai me guardar é permanecer junto com o Senhor. Então, mesmo sem vontade de ir para a reunião, eu ia. Sem vontade de ler a Bíblia, eu lia. Sem vontade de buscar o Senhor, eu buscava. Irmãos, e foi isso que me curou. Amém. Foi isso que me salvou. Amém. Porque eu desfrutei do poder de Deus. Sim. Então, se nós hoje passamos por alguma experiência dessa, ou momentos de dificuldade, creiam no poder de Deus. Amém. E aprendam a usar o poder de Deus. Amém. Aprenda a invocar o nome do Senhor. Aprenda a orar. Aprenda a ler a Bíblia. Aprenda a ir para a reunião mesmo sem vontade. Eu preciso estar ali com os irmãos. Aprenda a, quando tiver a oportunidade de compartilhar, ir lá e compartilhar. Porque é assim que nós usamos o poder de Deus. E essa vida que está dentro de nós vence todas as coisas. Então, irmãos, era isso que eu queria compartilhar. Me delonguei muito, mas o meu encargo que eu queria compartilhar é que nós podemos ter o poder de Jesus nos nossos dias de hoje. Aquela ousadia que Pedro teve, nós também podemos ter. Basta nós querermos desfrutar do Senhor. Amém. Vamos nos colocar nas mãos do oleiro. Sim. O Senhor está nos moldando. E Ele nos molda pelas situações igualzinho Ele fez com Pedro. Pedro não foi da noite para o dia, ele foi aprendendo. Nós precisamos ir aprendendo com o Senhor. Age assim. Que eu preciso ser assim. Eu preciso fazer isso. E nós vamos sendo moldados pelo Senhor até a gente virar um vaso perfeito. Um vaso para boa obra. Amém? Louvado seja o Senhor.